mulher recebe o diagnóstico de gravidez de risco, muitas vezes a alegria por ser mãe pode ser ofuscada pela preocupação e pelo nervosismo. No entanto, não há motivo para desespero. Na verdade, o termo indica que a gestação deve ter a atenção redobrada com a saúde e adotar algumas medidas para que a gravidez ocorra sem problemas. No De Bem com Você de hoje, você vai entender o que é uma gravidez de risco e quais os cuidados necessários. Antes da gente começar, vamos acompanhar essa reportagem? O sonho da maternidade sempre acompanhou os projetos de vida da Rosana Cristina. Porém, na primeira gestação, ela descobriu uma enfermidade que impediu, inclusive, a continuidade da segunda gravidez. Então, na primeira gravidez, eu engravidei, tinha 20 e poucos anos e foi uma gravidez até o quinto, sexto mês, uma gravidez normal. Aí, a partir do sexto mês, eu comecei a ter pressão alta, que é a eclâmpsia, né, a pré-eclâmpsia. Aí, fui tomando os medicamentos e tudo. Quando meu bebê nasceu, a médica descobriu que minha placenta estava muito pequena, que eu tive algum problema na placenta, mas ela não detectou o que seria. Aí passou-se um tempo, eu engravidei de novo e também perdi, mas logo de começo, de início de gravidez. Com 3 meses eu tive um aborto, perdi o bebê. Aí eu comecei a procurar médicos para saber o que tinha acontecido, mas até então ninguém descobriu o que seria. Na terceira tentativa, a produtora realizou exames mais apurados e chegou no diagnóstico. Aí ela descobriu que eu tinha uma trombofilia, é uma trombose na placenta. Aí logo de começo de gravidez, assim, quando eu descobri que estava grávida, fiz os exames, eu já comecei a tomar uma injeção, que ela tem o nome de Clexane, é um anticoagulante. Aí eu tomei desde o primeiro dia que eu engravidei até os 9 meses. Tomei todos os dias essa injeção e ela falou, talvez você tenha que tomar até 40 dias depois do parto. Mas aí depois do parto, graças a Deus, não precisei. E com o tratamento correto, Rosana Cristina deu à luz ao Gabriel. E deu certo, graças a Deus, ele tá aí firme e forte. Ele nasceu bem, nasceu de 38 semanas, nasceu no tempo certo, saudável. O sonho que se tornou realidade foi apontado como um momento de grande realização para toda a família. É uma emoção inexplicável, tanto que ele era um filho muito esperado, eu e meu esposo, a gente queria muito ter nosso filho. Quando ele nasceu, eu senti uma alegria inexplicável, que só quem passa por outras gestações, perde, acontece o que aconteceu comigo, sabe a alegria que é. Já é alegria você ter um filho. Você ter um filho depois de tanta luta, quando você pensa, não dá mais, e Deus fala, não, vai vir, ele vem. É muito gratificante, só tenho que agradecer a Deus, agradeço todos os dias pela vida do Gabriel. E se você enfrenta algum problema relacionado à gestação, como os que a produtora enfrentou, presta atenção nas dicas que ela deixou. Que não perca a esperança, que sempre há tempo e que a mulher não pode deixar passar, porque a idade vem e com ela vem mais dificuldades, né? Então, que não deixe passar, que sempre corra atrás, procure, que a medicina está muito adiantada e sempre tem um jeito, e peça primeiro a Deus, que aí vem, dá certo. Que bom que teve esse desfecho feliz a gestação da Rosana Cristina. Muita saúde para ela, para o Gabriel e, claro, para toda a família. Em linhas gerais, uma gravidez é considerada de risco toda vez que, após a realização e avaliação dos exames clínicos e laboratoriais, o obstetra constata a possibilidade de ocorrer qualquer tipo de doença ou complicação durante a gestação. E para entender esse termo e principalmente quais são os cuidados, o De Bem com Você de hoje recebe o Dr. Carlos Maganha, que atuou durante toda a carreira acadêmica com gravidez de alto risco, mais especificamente em doenças endocrinológicas na gestação. Isso Tudo mesmo, bem, doutor? Gisele, como você está? Tudo bom? Tudo ótimo. Prazer ótimo. enorme estar aqui com vocês,
falar de um assunto que eu sou apaixonado. Nós que agradecemos. Doutor, para a gente começar, quais são as principais doenças que podem ocorrer durante uma gestação? Enfim, a gestação ela traz um desafio, Gisele, das doenças comuns que podem concorrer com a gravidez. Então, hipertensão, diabetes, doenças da tireoide, colagenoses, né, lúpus, doenças autoimunes, trombofilias, que foi o caso da reportagem, né? Então, são doenças que existem fora da gravidez e que elas podem acontecer na gravidez, complicando esse acompanhamento e podendo complicar esse ciclo. E existem as doenças que são próprias da gravidez, né? Que acabam acontecendo por conta da própria gravidez. Sim. Então, a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, né? Algumas, outras alterações próprias da criança, né? Malformações, né? Alterações no desenvolvimento da criança que são próprias, mas que também pode acontecer, e o obstetra tem que estar atento, né, para identificar, como você falou, né, por meio de exames clínicos e laboratoriais, né, de imagem, que alguma coisa ali que não tem alguma coisa, legal. E na verdade o pré-natal, mesmo o pré-natal normal, uma dos requisitos, né, para o obstetra é ficar atento a qualquer anormalidade para poder identificar uma situação de risco e poder atuar. E a mãe? Como que a mamãe pode, de repente, perceber que algo no comecinho da gravidez ali já indica que é uma gravidez de risco? Alguns sintomas? Bem, são os mais comuns. Exatamente. O que acontece? É difícil rotular a gravidez, né, para não deixar a gravidez menos leve, né? Porque a gravidez é um momento de felicidade, né? É um momento onde vai ter um filho, né? Então muito aguardado, às vezes. Muito aguardado, uma expectativa muito grande, né? Acho que o principal ponto é ter um pré-natalista o quanto antes. Fazer um planejamento da gravidez. Então, uma mulher que quer engravidar, é muito importante planejar a gravidez. E no ato desse planejamento, entender por tudo aquilo que vai ser passado, que a gravidez é um momento diferente, existem algumas sobrecargas, existem alterações emocionais durante todo esse período, mas ela se programando, ela consegue identificar eventualmente problemas que ela tem e não tinham sido identificados antes e poder atuar, e aí o médico intervir, tratar, escolher o melhor momento para ela engravidar. E aí, durante a gravidez, acho que o papel do médico é fundamental, né? O papel do pré-natal. Acompanhar, né, direitinho. É muito importante detectar qualquer anormalidade que exista, né, para poder intervir. E eu imagino que deve ter aí alguns exames que dá para a gente realizar antes mesmo dessa gravidez, só que esse assunto a gente conversa já, na volta do intervalo, tá bom? Fica aí, a gente já volta. Estamos de volta. Ao longo da gestação, uma verdadeira revolução acontece no corpo da futura mamãe. Por isso, é comum sentir desconfortos típicos de cada fase, como náuseas, prisão de ventre e dores nas costas. Alguns sintomas, no entanto, podem indicar uma gravidez de risco. E quando isso acontece, é essencial que a futura mamãe busque orientação médica imediatamente. E para entender os possíveis indícios de que algo não está bem com a gestação, o De Bem com Você de hoje recebe o Dr. Carlos Maganha. Dr. Carlos Maganha, é possível fazer alguns exames preventivos quando o casal decide, olha, queremos engravidar? Sim. Para descobrir, de repente, se essa futura mamãe tem predisposição para uma gravidez de risco? É muito importante fazer uma consulta pré-concepcional. Buscar um médico, né? E buscar justamente um planejamento dessa gravidez. Nesse planejamento, esse médico ele vai identificar, né, os riscos familiares que esse casal tem, eventualmente de desenvolver doenças. Faz uma investigação. Ele faz uma investigação clínica, né? E a partir disso e do histórico da família, ele pode até apontar alguns exames que são importantes nessa fase para identificar se ela não tem algum problema que poderia ser desencadeado na gravidez, né? Então, pode pesquisar se ela já tem diabetes, pode pesquisar se ela tem... Quanto tempo antes
gestação planejada, por exemplo, 1 ano antes eu já devo começar a procurar, alguns meses? Tão logo o casal tenha o interesse, né, em buscar uma gravidez, eu acho que vale a pena Procurou o ginecologista? O próprio ginecologista, ele é capaz de fazer essa investigação, né? Porque ele vai atuar depois no ciclo da gravidez como pré-natalista. Mas às vezes a mulher ela já tem uma doença, né? Que cuida com um endocrinologista ou cuida com um cardiologista. Essas doenças elas podem sofrer alterações na gravidez e aí ela tem que conversar com o seu médico para ver, às vezes precisa mudar uma medicação, precisa melhorar um determinado controle, porque existem medicações que a mulher toma antes da gravidez que não vai poder fazer o uso na gravidez. Durante a gravidez. Durante a gravidez as medicações elas são controladas, né? Porque algumas passam para o feto, né? Para o bebezinho. E podem causar mal para ele. Então, tudo isso é importante. Precisa investigar. Precisa, é o ideal. A gente não tem uma sociedade muito comum em se planejar, né? Sim. Mas eu acho que a gravidez, por conta de toda a expectativa, de tudo que a mulher passa, tudo, né? O casal passa, né? Tudo que o casal passa, inteira. a família passa, acho que vale a pena planejar, né? Ótimo. E agora a sua área de atuação, né? Quais são as doenças endocrinológicas que podem afetar uma gestação? É o diabetes gestacional. Mais comum porque nós temos uma população, né? A população brasileira é uma população brasileira, essa população tem uma genética muito forte de diabetes. Então, nós temos já uma quantidade de diabéticos muito grande no país. E o diabetes gestacional está muito ligado a isso. E ele acontece, cerca de 10% a 15% de todas as gestações acaba tendo o diabetes gestacional. Pode desencadear na gestação? De repente a mulher nunca teve diabetes e aí ela engravida, justo na gestação ela descobre. Justamente isso. O diabetes gestacional ele ocorre numa mulher sadia, previamente que não tinha doença e acaba desenvolvendo na gravidez. Por quê? Porque os hormônios que são produzidos na gravidez, esses que causam as alterações na grávida, né, e que são muito importantes para a manutenção da gravidez, para todo esse momento, eles também causam problemas, né? Então, um desses hormônios acaba alterando isso. Passa a gravidez, essa diabetes termina ou ela continua no decorrer da vida da mulher? Então, Gisele, o que a gente sabe hoje? São mulheres que têm predisposição. Elas não tinham antes de engravidar, são predispostas, tiveram na gravidez, voltam à sua normalidade, mas em algum momento vão ter. Entendi. Então, o que a gente... Tem que acompanhar sempre, nasceu o bebezinho, continua fazendo acompanhamento. Não só acompanhar, como o recomendado hoje é que elas mudem seu estilo de vida, né? Façam mais exercício, tenham dieta melhor. Para quê? Para que esse diabetes não aconteça também. Tá certo. Doutor, e quais são os principais fatores que determinam uma gravidez de risco? Hereditário ou não existe um fator? Não, existem vários fatores. Né? Então, a idade é um aspecto importante. Então, qual o limite? Os extremos de idade, Gisele. Então, pessoas adolescentes acabam tendo mais risco, têm mais doenças durante a gravidez, e idades acima de 35 anos. Também acabam tendo mais doenças crônicas, né, mais problemas que a gente chama cromossômicos, né, alterações cromossômicas que podem ter um bebezinho com algum problema. Né? Então, esses extremos de idade, tem mais a pré-eclâmpsia. Existe uma faixa ideal, assim, ou indicada para a mulher quando ela pensa em, de repente, ficar grávida, ser mamãe? É muito difícil falar isso. Porque muito novinha também pode dar alguns problemas de saúde. Né? E após os 35... Isso, entre 19 e 30 anos... Seria uma faixa etária mais... Seria o ideal. Legal. Mas o que a gente sabe hoje é que a mulher ela tá engravidando mais tardiamente, né? Por quê? Porque ela está tá convivendo. Coloca outros objetivos na frente também, né? Está estudando, está fazendo faculdade, está trabalhando e acaba
levando a gravidez para um momento adiante. E aí, com todos os cuidados, graças a Deus, essas gravidezes também que estão acontecendo mais tardias, estão ocorrendo tudo bem, né? Exatamente, mas o acompanhamento, a gente tem que ter uma atenção maior, especial, né? Um mas cuidado é possível. especial, mas é muito possível. Uhum. E gravidez, quando é mais de um feto, né? Todas são consideradas de risco? São. Todas. As gestações gemelares, né? Sim. A gente... múltiplas ou gemelares, elas são de risco, né? Elas trazem risco, né? Por conta da... Um esforço maior para o corpo da mamãe? São várias situações. Uma porque, você imagina, são duas crianças para serem nutridas, né? Com uma placenta que é maior, né? A placenta maior produz mais hormônios, então as alterações da gravidez vão estar mais exuberantes, né? Então são mulheres que sentem mais os hormônios da gravidez, né? Então você pode ter, por conta dessa necessidade de suprir com nutrientes, com oxigênio, você divide, né? Por mais tudo crianças, em dobro, né? Você divide. Uma mãe para duas, e às vezes até mais do que duas, né? 3 e por aí vai. Isso é muito comum, né, hoje em dia. Então você divide, você tem que ter uma atenção muito grande sobre o desenvolvimento dessas crianças. E são mulheres também que desenvolvem mais pré-eclâmpsia, mais diabetes gestacional, que são as duas doenças da gravidez mais comuns e acabam sendo um pouco as mais temidas, né? Entendi, ótimo. Bom, e daqui a pouquinho, doutor, depois do intervalo, a gente vai conversar sobre os cuidados, porque nós falamos tanto da gravidez de risco, mas precisamos passar aqui os cuidados, né? A cautela aí que a mãe precisa ter, a família inteira, né? Porque a família toda acaba sendo envolvida nesse processo, né? Sim. A gravidez hoje é a família. É a família, né? É verdade. Não é só a mãe ou o pai, às vezes os filhos também, quando já tem outros filhos. Mas enfim, na volta do intervalo a gente vai descobrir quais são esses cuidados com a futura mamãe, com a família inteira. E fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta. A melhor maneira de evitar complicações em uma gravidez de risco é redobrar a atenção com a sua saúde e o bem-estar. No programa de hoje, você confere dicas valiosas do Dr. Carlos Maganha sobre este assunto. Doutor, antes do intervalo, nós ficamos devendo para os telespectadores quais são os principais cuidados, né, com uma gestação de risco. Acho que os principais cuidados passam pelos cuidados da gravidez, né? Porque a gestação de risco ela acaba acontecendo durante a gravidez. Então, uma boa alimentação, não deixar de fazer exercícios físicos, né? Porque a grávida ela pode fazer, sim, exercícios físicos, ter uma vida salutar, evitar abolir, na verdade, o tabagismo. Isso, bebida alcoólica. Bebida alcoólica também não é permitido na gravidez, né? Então, hábitos saudáveis ajudam a prevenir também algumas condições de risco. E é claro, passar no seu médico periodicamente, que ele vai estar atento a qualquer desvio, né? Se não tá, o ganho de peso excessivo também é um alerta. É um alerta porque ele pode representar um acúmulo de líquido. Às vezes a mulher acha que está ganhando peso porque está engordando, né? Tá comendo muito, mas no final da gravidez algumas doenças elas acumulam líquido, né? E isso pode ser um sinal de uma gravidez de risco. Entendi. E gravidez de risco ou não, a mulher também precisa tomar muito cuidado com os medicamentos, né? Porque, eu tô com dor de cabeça. Antes da gestação, eu tomava, sei lá, qualquer medicamento que tá aqui em casa. Durante a gestação, jamais tomar qualquer tipo de medicação sem orientação médica, né, doutor? Exatamente. Pode afetar o bebê. Sim, as medicações na gravidez, elas são classificadas, né? Então, algumas podem levar risco, né? Até abortamento, malformação do bebê, né? Complicações para o bebê, porque algumas medicações passando pela placenta podem causar mal para o bebê. Então, a melhor dica aí é seguir a orientação do seu médico, que está habituado, sabe dessas classificações técnicas e sabe qual que vai ser a medicação mais adequada para aquela gestante. Doutor, e a ameaça de um parto prematuro? Geralmente assusta muito as mamães, né? E também, você é diretor lá do Hospital Municipal, aqui de São José dos Campos. Nós sabemos que tem uma ala ali especializadas para essa questão das gravidez de risco. Quais são os procedimentos ou qual o protocolo
que o médico e que a família deve adotar na questão do parto da mamãe que está passando aí por uma gravidez de risco? Sim, o parto prematuro é uma grande preocupação, né? Não só das mamães, como da equipe médica da também. equipe médica, da equipe de saúde, uma que vai fazer com que essa criança nasça ainda despreparada para o mundo, né? E ela tenha que ficar afastada em UTIs, né? Ou até ter menos chance de sobrevida. Então, realmente, prematuro é muito... Exige cuidados. Muitos cuidados, e o ideal é evitar, né? O ideal é evitar a prematuridade, tratando adequadamente algumas doenças na gravidez, né? Seguindo protocolos, né, de tratamento. Então, a gente sempre preconiza que o ideal é evitar, às vezes não tem jeito, mas o ideal é evitar esse momento. Lá no hospital, o hospital é um hospital de referência para alto risco, né? Ele é a grande maternidade da cidade, mas ele também, hoje nós estamos fazendo, para você ter uma ideia, 500 partos por mês. Nossa! Né? Então, talvez uma das maiores maternidades de São Paulo hoje, né? E dentro desse contexto também nós temos o serviço de gravidez de alto risco, né? Que foi referendado pelo Ministério da Saúde no final do ano agora, né? E que seguimos todos os protocolos. É praticamente um serviço dentro do serviço, né? Porque é um serviço muito específico, né? Com médicos capacitados, profissionais capacitados para atuar nas diversas doenças que podem estar presentes durante a gravidez e poderiam afetar essa criança, essa mãe. Tem a quantidade certa de semanas, né? Porque antigamente, na época que eu fui mãe, enfim, que eu fiquei grávida, as pessoas perguntavam, quantos meses? Ah, 1 mês. Hoje você pergunta pra mãe assim, ai, que bacana você tá grávida. Ela começa a fazer umas contas lá, ai, não sei quantas semanas, aí você fica pensando, até descobrir por que mudou essa nomenclatura. Qual que é, na verdade, a quantidade de semanas ideais pro bebê nascer, que ele tá prontinho? Tá. Do ponto de vista técnico, a gente fala em semanas. Semanas, sim. A gente não fala em meses. Tá, né? sempre foi assim, na verdade, né? A gravidez, ela dura em torno de 40 semanas. 40 semanas. Ah, então 38... A partir de 37 semanas, a gente considera que esse parto não será mais prematuro. Ah, tá. Até 37 semanas é prematuro. Tá. A partir de 37 semanas, esse bebê, em tese, já tem condições de sobreviver, o pulmãozinho já está bem formado, né? O cérebro está bem formado, então ele vai poder viver em condição ambiente, né? A gente tenta levar o máximo possível, né? Então, nosso padrão ouro, assim, é levar até 39, 40 semanas, que aí a gente tem certeza, né? Porque nessa conta da idade gestacional a gente tem erros, né? Incorrem alguns errinhos, né? Então é importante levar um pouquinho mais. Mas é claro, uma gravidez de risco, muitas vezes o obstetra se depara com a condição que tem que fazer um parto, porque essa criança está sofrendo lá dentro. Então, 37 semanas é uma idade gestacional já bem... Considerada... Bem tranquila para essa criança nascer bem. E para tranquilizar também as mamães, né? A questão do parto prematuro também, geralmente ocorrem aí o sucesso, né? Não é questão, é porque é parto prematuro, o bebê consegue, ele vai e recebe os cuidados que ele precisa e todo mundo fica bem, né, doutor? Algumas vezes nós temos que atuar prematuridade. Então, um caso até como uma prevenção, né? Não, às vezes uma mulher com uma doença grave, né, uma doença muito grave, que põe em risco a vida dela, existe isso em algumas circunstâncias, você tem que fazer o parto para salvar a criança e para salvar a mãe. E às vezes esse parto é feito de forma prematura. A gente tem vários mecanismos para acelerar a maturidade da criança. Né? Então a gente usa medicamentos que aceleram o pulmão, a gente usa hoje alguns medicamentos... Já vai acompanhando ali desde as primeiras semanas, né? A gente tem mais ou menos como prever, atuar, melhorar a condição para essa criança sobreviver. E no nosso hospital a gente tem uma UTI neonatal fantástica, né? Que consegue uma sobrevida em crianças muito prematuras, né? Que bom, ótima notícia. E para a gente concluir, né, a gente escuta muito falar o termo pré-eclâmpsia, quando o assunto é gravidez de risco. O que é, doutor? A pré-eclâmpsia é uma doença que leva à hipertensão própria da gravidez. Ela acontece, normalmente é hipertensão, a mulher, ela
perde proteína pela urina, né? E ela incha muito, né? Ela fica bastante inchada. Principalmente a face, ela incha muito. É uma doença, Gisele, que não acontece no começo da gravidez. Ela só acontece da metade para frente da gravidez. Normalmente acontece na primeira gravidez. Então, é uma doença própria da gestação da mesmo. primeira gestação, que a gente chama primigestas, né? Fora dessa primeira gravidez, gemelar tem mais, pessoas com sobrepeso tem mais, mulheres que já tiveram pré-eclâmpsia tem mais, e por conta da hipertensão acaba levando a um risco, tanto para ela como para o bebê. Por isso que é importante sempre investigar e o pré-natal, né? O pré-natal é fundamental na detecção da gravidez de risco, porque nesse segmento, né, o médico consegue detectar essas alterações. E já né? vai intervir ali logo no caso comecinho. da pré-eclâmpsia, seja a pressão que aumenta, o inchaço, né, por meio de exames laboratório ele consegue também ajudar. E aí ele vai fazer um tratamento específico para essa doença. Muito esclarecedor, doutor. Bom, no programa de hoje nós percebemos que quando diagnosticada uma gravidez de risco, é importante seguir as orientações do médico e fazer todas as consultas de pré-natal e exames, que podem acontecer de repente até com uma maior frequência. Além disso, nós aprendemos também que é importante ter atenção na alimentação, hidratação, hábitos de vida. Doutor, muito obrigada. Tem muitos outros assuntos que a gente poderia abordar aqui, mas aí eu vou convidar você para uma outra oportunidade. Com todo prazer eu irei. Muito obrigada mesmo, foi ótimo. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!